Glória a Deus, graça e paz, boa noite. As crianças já podem entrar lá na sala para a aula. A professora já está indo para lá. É bênção. Pode ir, crianças. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 12. Obrigado. Glória a Deus. Acharam? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. 14. E digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Glória a Deus. Glória a Deus é a misericórdia. Glória a Deus? Alguns estão assim, glória a Deus é a misericórdia. Se não fosse esse dia, não estaríamos aqui. Por isso que a Bíblia diz que tudo coopera. Por pior que seja a situação que você esteja vivendo, pare, pergunte ao Senhor, veja com Deus, grude com o Senhor. Para quê? O nosso normal é perguntar por quê. Por que essa situação? Por que esse problema? Por que deu errado? Por que fizeram comigo? Mas, como no reino de Deus, eu já disse aqui,
Irmã Zeli, o reino de Deus é tudo diferente, tudo ao contrário. Para quê? E aqui está um dia que era habitual, melhor dizendo, anual, em Israel, comemorar a Páscoa. Nós temos os cultos semanais, domingo é o dia do Senhor, então é o dia de buscar a Deus, não é? É o dia de se dedicar a Deus. Alguns escolhem outros dias para isso, como o sábado. A maioria escolhe o domingo, mas o importante é que foi escolhido um dia para se dedicar a Deus. E aqui também, naquele tempo, Israel tinha várias festas, e uma das principais era a Páscoa, onde eles lembravam a escravidão no Egito, o sofrimento que passaram por tantos anos, e que através do sangue do Cordeiro na verga das portas, eles foram livres, né? Direção à Nova Canaã, a terra prometida, e ali inúmeros milagres, sinais e maravilhas que Deus fez para aquilo acontecer. Então a Páscoa servia para eles se lembrarem desse livramento. É um dia muito importante. Então, onde quer que estivessem, a cidade mais distante que fosse, eles se dirigiam para Jerusalém naquela época para, no templo, adorarem a Deus, entregarem as suas ofertas, seus agradecimentos, suas petições, cantar, orar. Naquele tempo, e até hoje dizem rezar, não é? Eles tinham, fora as Sagradas Escrituras, os judeus tinham outras regras, outros livros, né? Livros de músicas, livros de orações. Cada hora, cada situação havia já uma liturgia, né? Para eles fazerem, como por exemplo você vê em Salmo dos degraus. Alguém já parou para ver por que é Salmo dos degraus? Não? Vocês já pararam, mas só não ligaram uma coisa com a outra. Para acessar o templo haviam 12 degraus. E em cada degrau eles faziam uma reza, uma oração, uma dedicação a Deus ou uma súplica. Então eles subiam um degrau e oravam, rezavam. Subiam outro degrau. Então por isso que é, né, ali no caso uma música, cântico dos degraus. Tá? Então, tudo isso para eles era muito importante, não somente como religiosidade, mas como obediência aos mandamentos do Senhor, porque lá em Moisés diz: vocês farão isso perpetuamente. Então, eles estavam cumprindo ali. Por isso que para os judeus era muito triste não ter um templo para ir adorar, porque significava que eles não cumpririam os mandamentos. E tem que ser pelo menos uma tristeza para nós cristãos não podermos ir a um culto, vir a um culto, seja qual for o motivo. Deveria ser tristeza, né? Porque a gente não pode vir. Não pode vir por quê? Por exemplo, Marquinhos saiu, foi trabalhar. Foi trabalhar, amém. O outro não veio porque está passando mal, amém, está passando mal. Mas tantas situações onde nós poderíamos escolhemos outras situações, né? Ou não deu vontade, eu não vou. Então, deveria ser para nós um sentimento de tristeza. Ai, poxa, eu não vou poder ir ao culto, não vou poder abraçar os irmãos, não vou poder adorar a Deus. Então, para os judeus era um problema. E ali na roda de conversa, a apóstola falou sobre Daniel. Daniel, uma das sentenças que caiu sobre ele é que ele, lá em terras distantes, exilado, ele 3 vezes ao dia se ajoelhava virado para Jerusalém, porque lá em Jerusalém é que ficava o templo. Então, já que ele não poderia ir até Jerusalém, né, ele já tem aqui.
obrigado. Já que ele não poderia estar em Jerusalém, ele pelo menos se virava, se lembrando, né? Em outra parte, em outro texto também, diz assim, que solicitavam que nós cantássemos, né, à beira do rio. Como vamos cantar se nós não estamos no templo? Então, deve ter esse sentimento. Então, aqui está um momento onde os judeus, e Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, eles iam todo ano a Jerusalém. Eles não moravam em Jerusalém, moravam na Galiléia, um pouco mais distantes, mas faziam essa caminhada. Então, lembram que com 12 anos, Jesus foi para Jerusalém com seus pais, né? E os pais voltaram, e cadê Jesus? Encontraram Jesus debatendo onde? No templo. Então era um hábito. Assim como era um hábito cear. Então nós, pelo menos quando eu comecei, eu havia entendido isso, que a Páscoa era só com aquele momento que Jesus foi morrer. Ali que foi a Páscoa. Mas não, gente. Páscoa é uma festa. Tinha um sentimento de tristeza, por isso que eu falei a misericórdia, mas também um sentimento de alegria, porque eles estavam lembrando que saíram da escravidão, um sentimento de agradecimento, mas todo ano eles iam, e a ceia é algo normal, assim como nós hoje falamos jantar, né? Eles lá falavam em ceia, porque eles faziam um bom café da manhã, faziam um bom almoço, e à noite, então, eles ceiavam. Não havia shopping, não havia praia, não havia, né, diversões, nem internet, nem celular. Então, as famílias ficavam reunidas. Também não havia luz elétrica, não dava para ficar caminhando de madrugada pelas ruas, era tudo breu, escuro. Então, eles reuniam em família e ceavam. E Jesus, no seu ministério, ele separou ali os 12, e onde iam, o momento da ceia era um momento de confraternização, momento de harmonia, momento de conversa informal, momento de rir, de brincar, porque durante o dia, vamos dizer assim, era trabalho, era pregar nas praças, expulsar demônio, curar enfermos, e não era só Jesus que trabalhava, os discípulos também trabalhavam, trazendo as pessoas, convidando, preparando os lugares, fazendo segurança, vamos dizer assim, não é? Ajudando as pessoas a chegarem, né? Então, os discípulos tinham também uma vida muito ativa, e era no momento da ceia que eles tinham um momento deles, um momento, vamos dizer assim, de família. E a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Então, ali, Jesus começou a ter um convívio com os discípulos direto. Nós temos os nossos trabalhos, de manhã chegamos, à tarde vamos embora, ou à noite, fazemos grandes amigos ali, temos colegas, mas que fica por ali. Alguns, sim, se achegam até a nossa intimidade, e nós temos um relacionamento maior, mas a grande maioria trabalhou, vai embora, trabalhou, vai embora. Com Jesus não era assim, trabalhava com os discípulos, depois ainda estavam juntos, até porque se eles não estavam na cidade deles, ficavam aonde? Dormiam onde? Descansavam, tomavam banho onde? Né? Então eles tinham isso tudo em comum. Mas aqui é um momento especial, porque foi a última ceia com Jesus. É claro que os discípulos não sabiam, mas Jesus, ele tinha uma ligação muito grande com o Pai. Ele tinha uma ligação muito grande com o Espírito Santo. E Jesus estava sabendo o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Falar para quem está do seu lado. Estava acontecendo uma perseguição.
perseguição. Entendeu agora? Falhou? Estava acontecendo uma perseguição. Porque Jesus foi exercendo o seu ministério, as almas se convertendo, se salvando. João Batista começou isso. Então foi inaugurado um novo tempo, uma nova dimensão espiritual em Israel. E 1, 2, 3 Páscoas e Jesus está lá ministrando. Não agradou aos religiosos, não agradou os líderes da época. E então esses líderes começaram a querer parar Jesus. E começaram a procurar uma forma de calar Jesus, de fazer com que eles acabassem com aquele negócio. E Jesus sabia disso, porque a Bíblia nos diz que Deus, Ele nos revela coisas. Então Deus muitas vezes revela para um desacertado, quanto mais para quem tem comunhão com Ele. É claro que muitas vezes, né, irmã Luísa, nós não entendemos o que Deus está falando, mas que Deus mostra, né? Ou é visão, ou é sonho, ou alguém falando, ou nós sentimos. Mas o corre-corre, a falta de espiritualidade também, a falta de discernimento, a gente acaba esquecendo até o que Deus falou, porque o que Deus fala não é que vai acontecer amanhã. Pode acontecer amanhã, na semana que vem, daqui a um mês, pode passar anos e nós esquecemos. Mas que Deus falou, falou. Então Deus falou com Jesus, olha, está diferente o negócio. Estão aí tramando para te pegar. E aqui então, num determinado momento, Jesus está ali e operando as maravilhas e veio uma mulher, quebrou o vaso de perfume, na cabeça de Jesus. Aí Jesus pensou, e agora? São sinais que acontecem na nossa vida, que nos mostram. Jesus falou, agora já era. Agora fui descoberto, me descobriram aqui. Né? Vou dizer assim, o mundo das trevas descobriu quem era. Aquele que ia morrer. Porque a unção lá em Israel sempre queria dizer alguma coisa. Principalmente a autoridade. Os profetas, os sacerdotes, os reis só exerciam suas funções com unção. E ali, dentro de uma casa, uma mulher foi, derramou o óleo sobre a cabeça, falaram, essa mulher está doida, isso é muito caro, esse perfume, se tivesse vendido ia ajudar muito pobre. Jesus falou, não, deixa ela sabe o que está fazendo. Sabia nada, né? O Espírito Santo é que estava preparando. E aí, quando nesse momento, diz que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Então, eram quando os judeus se preparavam para a Páscoa e não podiam comer pão com fermento, porque eles tiveram vida dura lá no Egito e também vida dura no deserto. E eram momentos de reflexão, momentos de analisar a vida, como é que foi o ano anterior, o que fez, o que deixou de fazer. E não pode ter nada que enche, faça crescer o ego ou aquelas coisas que tiram a nossa atenção, aquelas coisas que tiram do foco. Então, no primeiro dia dos pães sem fermento, uma semana eles começavam a festa. E ali então eles estavam fazendo, Jesus chegou lá e falou aos discípulos, olha só, vai lá na cidade de Jerusalém, prepara a ceia lá para a gente. Falou com os seus discípulos, mas como assim, Jesus? Nós somos aqui estrangeiros, a cidade está lotada, como é que a gente vai? Não, você vai, entra na cidade, vocês vão ver um serviçal, segue ele, e onde ele entrar, fala com o dono, olha, o mestre está precisando de um lugar diferente. Então fale para quem está do seu lado aí, o Senhor vai te pedir que você prepare um lugar diferente para estar com Ele.
Porque Jesus não tinha esse negócio de escolher lugar para conversar com o seu povo, com os discípulos ou os seguidores. É na montanha, é no lago, na planície, na cidade, no beco, na casa de um adúltero, de um malfeitor, na casa de ricos, pobres. Jesus estava o tempo todo ensinando. Mas nesse dia ele quis um lugar diferente. E o Espírito Santo, ou anjo, seja o que for, que alguém possa querer entender, né? Quando bateram na porta do cara, e é verdade, eu tenho aqui um terraço, eu tenho aqui um lugar que dá para fazer, pode usar. Então são milagres, sinais que Deus opera que a gente não entende. Por isso que quando a gente ora, a gente fala: Senhor, envia os teus anjos. Os anjos vão sim, se Deus assim determinar, preparar um ambiente. Deus não vai forçar ninguém a ceder lugar. Os anjos não vão forçar ninguém, mas prepara ambiente. A gente ora também: Senhor, envia o teu Santo Espírito. Alguém ora assim? Eu oro. Porque o Espírito Santo entra em lugares que a gente não consegue entrar. O Espírito Santo entra em corações que a gente não consegue entrar. A gente ora, e aí chegou lá quando falou: o mestre precisa de um lugar. O anjo já estava lá, o Espírito Santo já estava lá. Tá bom. Imagina você, dia de festa, cidade lotada, ceder um lugar para alguém fazer, um desconhecido fazer um evento. Perdeu dinheiro? Será que aquele dono perdeu dinheiro? Não, mas pode vir. Aí deixou entrar, e ali ele falou assim: prepara a ceia. Então você possa entender que Deus, ele abre portas, amém? Deus toca os corações, amém? Deus faz os milagres, amém? Deus faz o impossível possível, amém? Mas quem tem que preparar é você. Isso ele não faz. A nossa parte, ele não se mete. O milagre ele já fez, escolher o lugar, botar a pessoa certa, o caminho certo. Isso, o impossível para os discípulos eles fizeram. Mas preparar, aí eu não sei em que termos foi esse preparar. Se eles levaram o pão, se eles levaram as tigelas, se lá já tinha, não sei. Se era uma casa de show, de eventos, como se diz hoje, né, casa de festas, de repente já tinha tudo. Não sei. Mas o fato é que os discípulos tiveram uma missão: preparar o lugar. Então Deus, ele vai sempre te dar a porta aberta para você ter um encontro com ele. Mas quem prepara esse lugar é você. Por isso que em outro momento a irmã Elódia, Jesus falou assim: entra no teu quarto, fecha a porta e no secreto você fala com Deus. Então, fechar a porta cabe a nós. Orar cabe a nós. O momento, não é, de buscar a Deus e de estar com Deus, eu é que tenho que preparar. E ali eles prepararam, como eu disse antes, eram muitos detalhes. Os judeus até hoje fazem isso nos Shabats, né? Não nesse porte, né, que é o porte de festa da Páscoa, mas todo o Shabat os judeus ortodoxos, né, a Igreja Adventista hoje faz isso, né, de em família preparar uma mesa com alguns tipos de alimentos, salgados e doces, bebidas. Os mais tradicionais acendem velas, tem um número de velas certo, e cada acendimento de vela é uma oração, é um agradecimento, tem um propósito naquele acendimento de velas. Tenham a certeza que não é idolatria para santos, é uma forma de
clarear ou mostrar luz, vida naquele ambiente, mas cada acendimento é uma reza, é uma oração. E ali aquela família, assim como lá no Egito, quando na última praga, Moisés falou, olha, entra na sua família e come o cordeiro. Se o cordeiro for muito grande, junta as outras famílias no lugar só. Então, da mesma forma é assim, né? Hoje os judeus fazem. E ali essa ceia é um momento de agradecimento. E é claro, mais uma vez lembrando, o Shabat para os judeus não é nosso sábado. É ao pôr do sol de sexta-feira. Mas é claro que aí eles vão, não é? No seu momento, a sua família, quem chega e tal. Normalmente essas famílias não trabalham sexta de tarde, justamente para dar tempo de chegar em casa e preparar tudo. Aí tem os pães armos, tem os doces, tem os bolos e tal. Então aqui os discípulos eles devem ter feito alguma coisa ali. Hoje, para alguém comer dessas comidas, é difícil encontrar. Chamado de comida kasher, né? Kosher. Né? Não é qualquer lugar que vende isso, no sacrifício de Páscoa, das carnes, tudo vem em lugares diferentes, tem algumas cerimônias que os produtores fazem, não somente quem come. Né? Mas naquele tempo não, qualquer tendinha, qualquer birosca tinha comida que era própria para os judeus, que era hábito, né? Qualquer hortifruti lá da época tinha tudo o que eles precisavam. Mas o fato é que os discípulos prepararam, e é isso que Deus quer que você se lembre hoje. A partir de hoje, se você não sabia, prepare um lugar para ceiar com Jesus. Prepare. Uma vez por dia, uma vez por semana, que não seja só uma vez por mês, mas que seja um dia que você vai ter uma conversa informal com Jesus. Né? Não é aquele negócio que normalmente nós fazemos na hora de dormir. Pai do céu, abençoa a mamãe, papai, o cachorro, o cabrito, aí dá sono e vai dormir. Não é isso. É um momento que você vai estar preparando o lugar. Nós tínhamos um pastor, está falando de pastores rígidos, né, irmã Luísa? Ele dizia que no início da vida dele, ele demorava 40 minutos de joelhos para começar a orar. Ele só considerava que estava orando depois de 40 minutos de joelhos já orando. Então, como a gente estava falando, né, cada um com seu cada um tinha a sua experiência com Deus. Então, eu acredito que esses 40 minutos é a preparação. Se você vai botar uma música, se você vai fechar a porta do quarto, se você vai pegar um livro para ler, é um momento que vai ser só você. E ali os discípulos prepararam, Jesus chegou com os outros discípulos, é dia de festa, é dia de Páscoa, estava tudo muito bom, estavam comendo, estavam bebendo, estavam descansando, porque a viagem era longa, não tinha Uber, não tinha ônibus, a gente anda aqui meia hora, a gente já está... ai, meu Deus, andei pra caramba, os pés estão doendo. Lá aquilo era hábito, irmã Gisele, era hábito deles, e andavam muito. Não tinha tênis acolchoado, né, molinha, não tinha esse negócio, não esse tênis no sapato, não. Era couro mesmo e pisava em pedra. Não tinha asfalto, não tinha calçada, né, irmã Angela? Não tinha, era pedrinha, era terra, barro. E subia, descia morro, era coisa horrível. Por isso também havia o hábito de chegava numa casa, lavava os pés. Né? Porque os pés eram o que mais sofria nessas caminhadas. Então, lavar os pés era dar conforto quando chegava, além de tirar a poeira, refrescar, aquilo tudo. Então, ali comemorando, está tudo maravilha, e de repente, Jesus fala, alguém vai me trair. Porque Jesus sabia que havia perseguição. E a perseguição do diabo
contra você que é firme, fiel e leal no Senhor, não vai te alcançar. Por acaso aqui alguém pode me dizer se o diabo já apareceu para você vermelhinho, de chifre e tridente na mão? Já viu o rabinho do diabo? O inimigo, ele nunca vai aparecer do jeito que ele é. Nós estamos vivendo momentos de perseguição espiritual. Porque a Bíblia diz, a minha e a tua, que já está próxima a vinda do Senhor Jesus Cristo. Já está próxima a salvação. E o diabo não quer que ninguém se salve, nem eu e nem você. Então, assim como perseguiram Jesus e os seus discípulos, o diabo hoje nos persegue. Só que eles não apareciam lá, os judeus, ou não sei o quê, não chegaram assim, olha, vamos te prender. Qual é a acusação? Não, eles não entraram assim com Jesus. Podem até ter tentado, assim como o diabo hoje tenta nos derrubar, nos paralisar. Mas em nome de Jesus não tem conseguido. Aí o que o inimigo faz? Compra quem está perto. Jesus falou, olha, alguém vai me trair e é um dos 12. É um de confiança. É um que come no meu prato. Por que prato? Né? Hoje nós temos o hábito de cada um ter o seu prato. Mas lá naquele tempo não, era uma travessa só, botavam o alimento e ia compartilhando. Inclusive o vinho também, né? Era compartilhado. Tirava o seu e passava para o outro. Tirava o seu e passava para o outro. Então, por isso que Jesus falou assim, é alguém que come do meu prato. Isto é, está na minha mesa. Isto é da minha intimidade. É da minha confiança. Os discípulos falaram, mas quem? Eu não, não sou eu não. Só que, se o diabo não consegue nos atingir de frente, ele começa a interferir, a influenciar e a pegar quem nós amamos, quem está ao nosso lado, quem está próximo de nós. Porque assim como nós erramos, quem está do nosso lado também pode errar. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar pela nossa família. Porque em algum momento, né, parece uma briga. Do nada tem uma discussão. Do nada virou um problemão. Então alguém ali naquele meio foi influenciado pelo diabo e foi a forma que o diabo encontrou para nos alcançar, para nos atacar e para atrapalhar a nossa vida. Se nós dermos margem, aí sai todo mundo perdendo. Mas aqui Jesus falou, olha, alguém aqui vai me trair. E vocês sabem no final da história, né, que Judas foi embora, né? Mas antes de Jesus ir embora, Jesus comeu com eles. Vejam que Jesus, ele conhece a cada um de nós e a todo instante ele nos dá oportunidades para nos acertarmos. A todo instante Jesus está de braços abertos para dizer assim, olha, você errou, mas eu estou contigo. Você errou, mas se tu permanecer do meu lado, a gente vai acertar a situação. O problema está feio, mas olha, tem condições, dá para mudar. Aí naquele prato ali, Jesus pega o pão e fala, ó, este é o meu corpo. Moído, partido por vós. Não só ia acontecer isso, como já estava acontecendo. Essa jornada que Jesus estava fazendo de pregar boas novas, trazer o evangelho, já tinha cansado Jesus. Porque
a batalha espiritual é cansativa. É cansativa. Não somente para líderes, mas para qualquer um que segue a Jesus. Qualquer um, desde pequenininho, novo, velho, qualquer um é cansativo, porque é uma luta para não perder a salvação. É uma luta para estar perto de Jesus. É uma luta para se afastar da vida antiga. Por que a luta? Porque o inimigo está escondido, perseguindo. Aí eu programo assim, à noite eu vou estudar a Bíblia. Aí acontecem umas coisas ruins, aí à noite eu não estudo a Bíblia. O diabo sabe que eu queria estudar a Bíblia. Então ele manda lá os asseclas dele, os filhos do capiroto, vamos dizer como falam, né? Manda situações para me paralisar e não buscar Deus. Por isso que no último versículo, no último não, mais para frente, você vai ver que assim, vigiai. E lá na frente ainda diz assim, orai e vigiai o tempo todo. Porque a nossa briga não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é para estar perto de Jesus. Mas não é Jesus que não quer. É o diabo que domina esta terra, que nos atrapalha em acompanhar Jesus. Teve um momento que o Pedro ficou preocupado com a igreja. A igreja estava diminuindo. Os dízimos caíram, as ofertas caíram, e os discípulos ali ficaram preocupados. Olha, Jesus, os membros estão indo embora. Estão indo embora, Jesus. Ué, eles querem ir embora, deixa eles ir embora. E vocês? Vão embora também? Aí Pedro respondeu, Senhor, para onde nós vamos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então isso acontecia desde aquele tempo, não só acontece hoje não. Jesus também em um momento falou assim, olha, esse povo está aqui atrás de mim só por causa de sinais e maravilhas. Esse povo não quer mudar temperamento, não quer mudar caráter, não quer mudar família, resgatar casamento. Esse povo não quer nada disso não. Esse povo quer ficar bem, quer ficar confortável, quer ficar tranquilo. Mas eu abençoo assim mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira, eu também vou amar. Agora, eles vão ter que dar contas. O dia da salvação, quem sabe vai ser como nos dias de Noé. Noé pregando, falando, né? E lá a arca construindo, João Batista pregando, arrependei-vos, arrependei-vos, e nada de se arrepender. Havia um dia do juízo. Todo mundo vai prestar contas, mas ninguém vai poder dizer assim, Deus não me deu a oportunidade, Jesus não me deu a oportunidade, não. Aqui o traidor teve uma oportunidade, porque Jesus levantou o pão e falou assim, este é o meu corpo, moído. Porque nessa jornada de 3 anos e meio, Jesus se cansou, suou sangue, teve fome, teve sede, chorou, caminhou. Isaías diz que ele era como uma raiz de terra seca, magro, feio. Jesus não era como esse que a gente vê nas figuras, né? Nas fotos. Cabelos penteados, grandes, castanhos claros, olhos azuis, aquela barba arrumadinha. Não era assim, não. Lá no Nordeste, na roça, é assim? É fake? Não é não, gente. Muito sol, normalmente é olho escuro, porque senão não aguenta claridade. Por isso que nos países frios tem tendência a ter olho claro. Mas nos países de muito calor, os olhos são escuros. Então não tem como Jesus ter olho clarinho daquele jeito, não. Andando para lá e para cá, dava tempo de ir no salão de cabeleireiro, gente. No barbeiro, para pentear o cabelo como... Não, devia ser desgrenhado, amarrado. Né? Usavam muito o quipá, usavam muito o turbante, né?
Aquele outro negócio que a gente tem, o talite, né? Botavam muito talite, desarrumavam o negócio. Era assim que Jesus estava ali naquele momento, moído. E ele sabia que ia ser moído mais ainda, porque ele receberia chicotadas, paulada, cuspida, jogaram pedra. Ele sabia que isso ia acontecer, mas ele falou: olha, esse aqui é o meu corpo. Pegou o vinho, olha, isso aqui é o meu sangue, uma nova aliança. Jesus está falando assim: ô traidor, bota a mão na cabecinha e pensa o seguinte: olha só, não vale a pena não, muda de ideia, não trai não, que vai ser a pior coisa que você vai fazer, que trair a Deus, trair ao Filho do Homem, trair ao Messias, é melhor nem ter nascido, nem ter nascido. Então Jesus já está dando ali um recado para ele, traidor, e para nós. Naqueles momentos difíceis, sempre acredite que o Pai vai estar de braços abertos. Não há pecado que nos afaste de Deus, exceto se você não se arrepender. Tem que ter arrependimento. Se eu pequei, reconheci, porque Deus falou, o anjo falou, o Espírito Santo falou, a igreja falou, alguém falou, eu reconheci que pequei. O que é que a Bíblia diz? Confessará, quem confessar e deixar, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. O Judas, ele não alcançou misericórdia porque ele não se arrependeu, pelo que nós entendemos. Ele teve remorso. Ele achou que estava fazendo a coisa certa por Israel, mas fez do jeito errado, da forma errada, na hora errada, com a pessoa errada. E aí, na cabecinha dele, se tivesse que fazer de novo, faria. E aí então, quando ele viu que aquele dinheiro, aquelas moedas, custou a vida de alguém, aí ele se matou, que ele não aguentou aquele peso. Diferente depois, você sabe, de Pedro, que negou sim, negou, não conheço, não sei quem é, tem raiva de quem sabe, estou longe, não quero saber, não é comigo. Mas depois Pedro percebeu, teve uma atitude, ele foi de encontro a Jesus, quando Jesus estava na beira da praia. Não foi Jesus que nadou até o barco, foi Pedro que saiu do barco, da sua zona de conforto, e nadou em direção a Jesus. Então a misericórdia do Senhor vai estar sempre presente. E aqui Jesus está fazendo isso com o traidor. Uma nova aliança. E você sabe que na Bíblia existem diversas alianças. Amém? Quantas alianças tem na Bíblia? Hein? Fica como trabalho de casa? Semana que vem vocês respondem. Existem várias alianças e a última é de Jesus, definitiva. Só para vocês terem uma ideia, a aliança abraâmica, adâmica, a aliança de Noé, só para vocês terem uma ideia, mais de 2. Entendeu? Por que tem várias alianças? Porque Deus sabe que nós erramos várias vezes, Ele sabe que nós quebramos a aliança, mas Ele sempre dá mais uma oportunidade. Ele sempre, lembra do filho pródigo? Que fez, aprontou, mas quando o filho voltou, o pai fez uma nova aliança. Hã?
estava orando, não sabia se ia vir. O pai estava orando. Assim como nós temos os problemas e oramos para que haja uma solução, para que haja uma resposta. Nem sei quanto tempo demorou para o filho pródigo voltar. O fato é que quando ele voltou, achando que ia ser qualquer um, foi recebido como um filho. E Jesus, ele falou, olha, fazei esta renovação de aliança sempre, para vocês se lembrarem que traições vão existir. Eu vou trair de novo e vocês vão trair de novo, porque não há ninguém assim que não caia nas armadilhas que os perseguidores armam contra nós. O diabo, ele é especialista em ser humano. Ele conhece o ser humano desde o Jardim do Éden. Hoje o psicólogo, 4 anos, 5 anos de faculdade, psiquiatra, 5 também, 6. Aí pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-graduação, vai estudando, vai trabalhando, e o cara, psicólogo, psiquiatra, fica velho e não entende a alma. Não entende as pessoas, mas o diabo entende. E aí? Ele sabe como nos alcançar, onde nos alcançar, porque ele vai nos, vamos dizer assim, não é que nos guie, mas ele vai tangendo, né? Vocês já viram algum bicho dentro de casa que você quer afugentar? Aí tu vai batendo de um lado para ele ir para lá, vai batendo para lá, vai batendo para cá, até que chega no lugar que você quer. E o diabo faz assim com a gente. Infelizmente. Agora, se eu estou com Jesus, aí a coisa é diferente. Se os anjos estão ao meu redor, a coisa é diferente. Se eu estou com a armadura de Deus, o diabo vai lançar seta, vai jogar influência, ele vai tentar nos tanger, mas em nome de Jesus, ele vem por um caminho e vai embora por 7. Diz a palavra de Deus. E mesmo assim, às vezes a gente cai. Mesmo com a presença do Senhor, dos anjos, da igreja, de quem nos ama, nós caímos, mas o certo é, quando você come o pão, toma o vinho, você está renovando uma aliança com Deus. A tua aliança. Porque a aliança de Deus conosco já foi feita definitivamente. Pelo que eu lembro, Cintia, eu vou confirmar, 7 alianças, pelo que eu lembro. Mas eu vou confirmar. Se não são 3, são 7. Né? 7, perfeição de Deus, mas eu acho que são. Então, a última ele fez com Jesus. A Bíblia, em vários textos, falam definitivo, de uma vez por todas. Acabou, é aqui, é o único jeito e tal, tal. Mas nós é que falhamos. Nós é que fracassamos. Então, nós é que temos que renovar a aliança. Nós é que temos que falar para quem está do nosso lado, olha, meu amor, eu te maltratei, me perdoa, me desculpa. Né? Às vezes brigamos com o irmão, olha, meu irmão, minha irmã, eu falei besteira, olha, eu estava nervoso, não sei o quê. Aquele pedido de desculpa ali é uma aliança, é uma renovação de aliança, de amizade, de caminhar junto. De casal, então, nem se fala. Né? De casal, então, porque são... porque família é sangue, já ouviu falar, né? É pai, né? É filho, né? É mãe, né? Fazer o quê? Não tem jeito. Não dá para mudar, é sangue. Mas quando é amigo, quando é casal, existe a opção, né? Existe a opção de não querer mais. Casamento existe essa opção. Não deveria, de acordo com Jesus. Mas existe. Andar com um amigo, esses amigos de trabalho que eu falei, não é obrigado a andar. Mas quando a gente tem um propósito, a gente lembra lá do início, a gente lembra que a gente preparou um lugar
eu estou me lembrando do que aconteceu até aqui. Vale a pena renovar essa aliança. E aqui a gente fala, né, nos aconselhamentos, não importa quem errou, o que importa é que vai ser acertado, vai ser consertado, vai ser renovado para um novo período, para uma nova caminhada, com um amadurecimento, com entendimento, e é isso que Jesus fez. Vocês farão isso constantemente, para que vocês se lembrem, não é para Deus lembrar. A Bíblia diz que Deus é como aquela galinha que bota os pintinhos debaixo das suas asas. Deus está cuidando, mas se o pintinho foge, a galinha vai até atrás, mas tudo tem limite. Vai que até chegar no pintinho, o bicho já comeu o pintinho. A galinha tem culpa? Não, foi o pintinho que fugiu. Assim somos nós que nos acertamos pela vida. Antes de Deus enviar o socorro, o perseguidor já alcançou. Mas quando eu renovo, estou dizendo para Deus, olha, traí. Errei, falhei, pequei. Mas a minha Bíblia diz que há poder no sangue de Jesus para me perdoar e me purificar. Então é uma renovação. Acaba, o passado acaba. É uma nova história a partir de agora. Então nós vamos agora ceiar. Lembrando do que Jesus nos ensinou. Perseguições existem, traidores existem, enganadores, mentirosos existem. Todo tipo de coisa vai acontecer para atrapalhar a nossa caminhada. Só que, diga isso, só que há poder no sangue de Jesus para me perdoar. E Jesus ali, ele sabendo que nós vamos errar, pecar, mesmo assim ele se ofereceu o pão e o vinho, dizendo assim, vale a pena continuar. Mesmo com perseguição, mesmo com luta, mesmo com os pés doendo, mesmo com o joelho doendo, mesmo cansado, mesmo cheio de perturbação, vale a pena. Porque vai chegar aquele grande dia que estaremos nas bodas do Cordeiro por toda a eternidade. Você quer renovar sua aliança com o Senhor? O texto bíblico, em 2 Coríntios, fala sobre anunciar a morte até que eu venha. Então, ele queria ser lembrado assim, né? Pela morte dele e ressurreição. Bendito seja o Senhor. Muitos de nós queremos ser lembrados por aquilo que nós fizemos. Porque deixar um busto, né? Fez isso, botou uma praça, enfim. E Jesus falou assim, olha, eu quero que você se lembre disso. Eu morri e ressuscitei por você. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por este elemento que simboliza o teu corpo. Bendizemos a ti, Senhor, porque tu és bom. Consagramos não só o nosso aqui, mas aqueles que estão fazendo agora pela internet também. Seja santificado, Senhor Deus, porque está escrito a tua palavra. E tendo pego o pão, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo, partido por vós, comei dele todos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Jesus. Aleluia. Te louvamos também por este elemento, Senhor, que simboliza o teu sangue ali naquela cruz, Senhor. Como diz a tua palavra, o sangue da nova aliança, Senhor. E hoje, com o perdão dos nossos pecados, Senhor, nós nos apresentamos a ti, porque queremos renovar a nossa aliança contigo, Senhor. A nova aliança do teu sangue, que é derramado por nós. E nós recebemos, Senhor Deus, e renovamos a nossa aliança, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sente-se refletindo no Senhor.
Pegue o seu pão, lembre do sacrifício de Jesus. Pegue o seu vinho, lembrando do sacrifício de Jesus. Renove essa aliança. O que é renovar a aliança? Senhor, vou fazer o meu máximo. Senhor, me perdoe pelo que passou até agora, mas eu vou tentar. Eu vou correr contigo, vou caminhar contigo. Eu vou procurar ser fiel. Isso que é renovar a aliança. Tu és o meu Deus, meu Salvador. Ajuda-me, na unção do Teu Santo Espírito, a perseverar, a continuar nesta caminhada. Me mostra o que estou fazendo de errado, para mudar e fazer aquilo que Te agrada. Em nome de Jesus. Disse Jesus: este é o meu corpo, moído por vós, comei dele todos. Assim, Senhor Deus, eu renovo a minha aliança contigo, que o Teu Santo Espírito me dê a alegria que eu preciso para continuar de cabeça erguida, caminhando por essas ruas desse mundo mau, mas que eu permaneça olhando para o alto, de onde vem a minha redenção. Que esta alegria me faça ver as coisas boas e maravilhosas que Tu tens feito em minha vida e na minha casa. Em nome de Jesus.
Semelhantemente, disse Jesus: este é o meu sangue derramado